Muito bem, galerinha, a gente se encontrando aqui mais uma vez para estar compartilhando mais uma história hoje. Mas antes da gente começar, quero pedir para você se inscrever se você não se inscreveu, se você recebeu esse vídeo, alguém compartilhou com você, então aproveita que você precisa se inscrever para receber os próximos conteúdos. Se você gostar do vídeo, dá um joinha, que isso é muito importante. Não se esqueça, tá? Para que a gente possa alcançar mais crianças, mais pessoas. E compartilha com alguém também que você conhece, tá bom? Nos ajuda a espalhar as boas novas do Evangelho, a palavra de Deus, tá bom? Então se prepare que na sequência tem mais uma história. Muito bem, galerinha, vamos dando sequência à série do Eu Sou, que a tia Mônica tá vendo com vocês aqui no canal. Se você ainda não conseguiu assistir todos os vídeos, eu vou deixar aqui na descrição para você, combinado? Para que você possa ver essa série maravilhosa sobre Jesus se revelando, o Eu Sou. Nós já vimos aí, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo e eu sou a ressurreição e a vida. Então hoje nós vamos ver mais um Eu Sou de Jesus, tá bom? E hoje o Eu Sou é eu sou o pão da vida, isso mesmo. E a nossa história tá lá no capítulo 6 de João. Mas antes um pouquinho, no capítulo 5, eu quero ver com vocês, quero que vocês dêem uma olhada na Bíblia de vocês, tá bom? Jesus está ali explicando a sua missão. Deus o enviou e ele tem uma missão para desempenhar aqui no mundo. E ele fala sobre isso. Nós vemos aí no capítulo 6 que fala aí, logo no primeiro versículo fala: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia com seus discípulos, ou o lago de Genezaré. Esses nomes, eles davam esses nomes para esse lago, esse grande lago, chamado também de mar, por causa das cidades ali por perto. Vocês viram aí que tem uma lagoa lá embaixo. Aqui a gente está longe, mas não é uma lagoa muito pequenininha, mas não é tão grande como da história. Mas ajuda a gente a pensar sobre isso. Então, ele atravessa esse mar da Galileia, ou lago de Genezaré, e ali fala que grande multidão o seguia. E Jesus acaba subindo para um monte e vendo essa multidão que precisavam se alimentar, era uma multidão muito grande. E se importando com isso, se preocupando com isso, conversando com os discípulos, Pedro fala para Jesus que tem ali um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus acaba então pedindo para a multidão se sentar. Ele pega esses pães e esses peixes, agradece, faz uma oração agradecendo e serve essa multidão. Depois disso, da multidão se fartar, já está todos satisfeitos, e era muita gente, Jesus fala para que se recolha o que sobrou, para que nada se perdesse. E ainda depois de toda a multidão comer, se recolheu ainda 12 cestos de pedaços ali que sobraram do que eles se alimentaram. Então Jesus acaba se afastando da multidão e vai para um monte passar um tempo sozinho. Já logo no final do dia, a Bíblia diz que já à tardezinha, os discípulos pegam um barco e já tinham assim navegado uns 6 quilômetros, era bastante. Então Jesus vindo ao encontro deles, andando sobre as águas. Eles ficaram assustados, claro. Ficaram olhando aquilo, mas Jesus disse: não temais, sou eu. E eles receberam Jesus no barco, Jesus foi com eles. E na nossa história, aí a gente vê na sequência, que no dia seguinte, aquelas pessoas que Jesus alimentou, lembra? Que a gente falou agora, multidão, era muita gente que tinha comido. E as pessoas tinham ficado, admiradas com aquilo que Jesus fez, alimentou toda aquela multidão. Então essa multidão estava procurando, porque viu que Jesus não estava ali, porque ele tinha ido no barco com eles, encontrou com eles no meio da água e foi para o outro lado. E essa multidão acabou encontrando com Jesus, pegou alguns barcos que estavam ali e foi também para o outro lado, procurando Jesus. E chegando lá, eles perguntaram para Jesus: aonde o senhor estava? E Jesus fala para eles, fala assim: vocês estão me procurando não é por causa dos meus sinais, mas vocês estão me procurando por causa
do pão que vocês comeram. Sabe esse pão, ó, esse pão que a gente tem em casa, que a gente usa para se alimentar, é um alimento que é conhecido no mundo inteiro. E Jesus disse, é por causa do pão que vocês comeram, para encher o seu estômago. É por isso que vocês estão vindo atrás de mim. E Jesus fala para eles, fala assim, olha, vocês precisam se preocupar sim com o alimento, com o pão, mas vocês precisam se preocupar mais com o pão, não que alimenta o estômago, mas o pão que sacia a nossa alma. Sabe por que Jesus estava falando isso? Para alertar eles. Jesus fala que eles precisam crer nele. E eles perguntam, mas quais os sinais que o Senhor faz? O que o Senhor faz que nós possamos crer no Senhor? E aí eles falaram lá do maná, eles lembraram do maná que aquelas pessoas lá atrás no passado, no deserto, receberam do céu. E aí Jesus fala assim, olha, aquele pão que aquelas pessoas comeram no deserto foi um pão que Deus enviou do céu. Jesus explicando desse pão do céu que sacia a nossa alma, que pode dar a vida eterna. O que eles disseram para Jesus? Eles disseram, então dá-nos, Jesus, desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome. Jesus se revelou como o próprio pão da vida. Jesus queria que eles entendessem que ele é um pão diferente do pão que eles estavam procurando, que era um pão que a gente come o nosso alimento aí no dia a dia, mas logo algumas horas depois a gente está com fome de novo, não é mesmo? Mas Jesus falou assim, eu sou um pão diferente, um pão que dá a vida eterna, que sacia a fome e o desejo de vocês de conhecer, de estar perto, mais perto de Deus, de conhecer mais de Deus. Se vocês experimentarem de fato esse pão que sou eu, ou seja, ele estava querendo que eles entendessem quem ele era, sendo filho de Deus, vindo a esse mundo com o propósito de morrer na cruz por nossos pecados. E isso ainda não tinha acontecido ali ainda. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas ele estava se revelando como o próprio Filho de Deus que veio para cumprir essa missão ali. Mas Jesus ainda continuou explicando. Muitos ali ficaram escandalizados, não entenderam o que Jesus queria dizer, porque muitos queriam coisas que satisfazia ali no momento. Queria o pão que Jesus oferecia quando ele estava com fome, porque Jesus pregava ali muitas horas. Ele entendia que aquelas pessoas estavam com fome, queria alimentar aquelas pessoas para que elas pudessem continuar ali com ele, ouvindo mais das coisas que ele tinha para explicar. Mas aquelas pessoas começaram a procurar somente isso e não tinha interesse em realmente conhecer das verdades eternas que Jesus tinha para aquelas pessoas e que ia muito mais além do que satisfazer a fome que a gente tem mesmo. Você já pensou nisso? Que Jesus é esse pão? Você já conhecia essa frase do Senhor Jesus? Você tem o Senhor Jesus na sua vida? Você já creu nele como o seu Salvador? Porque nós nascemos pecadores. A tia já tem falado muito sobre isso aqui nas outras histórias. E Jesus queria que essas pessoas entendessem o seu pecado, a sua busca pelas coisas que não satisfaz eternamente, porque por causa do nosso pecado nós buscamos as coisas desse mundo, nós queremos coisas que a gente tem agora e logo você quer outra coisa. Nós somos assim. E Jesus, ele queria oferecer muito mais do que isso. E ele quer oferecer muito mais do que isso para nós. Porque esse mundo, essas coisas desse mundo, a nossa vida que passa, as coisas acabam. Mas Jesus quer nos oferecer coisas eternas, uma vida eterna. E quando nós cremos nele, de fato, confiamos nele como nosso Salvador, entregamos a nossa vida, essas verdades eternas, um dia vão fazer com que nós possamos passar uma eternidade com ele, mesmo que tudo aqui se acabe. Nós vimos aí na história anterior sobre a ressurreição e a vida, ainda que o nosso corpo aqui nesse mundo morra, mas a vida eterna em Cristo Jesus é garantida. Que você possa realmente desejar esse pão da vida,
se você já tomou desse pão da vida, que você possa cada dia mais e mais buscar conhecer, buscar estar perto, obedecer e buscar na palavra de Deus agradar esse Salvador maravilhoso, esse Deus que enviou o Senhor Jesus a esse mundo para que nós pudéssemos ter vida em abundância, eternamente. Eu espero que você possa ter entendido essa história e guardar no seu coração. Eu espero você na próxima história, que nós possamos compartilhar ainda mais sobre a palavra de Deus. Até!